antes da visita ao UTI, tem que passar numa loja de festa para comprar coisas para confeitaria. Diga oi, baby. Oi, só isso. E depois de deixar baby em casa, lá vou eu neste quarto episódio novamente para o Hospital do Servidor do Estado de Pernambuco visitar a minha tia que está na UTI. E espero que esteja uma melhora, possa ter uma alta para a ala da enfermaria. A praia é um cartão postal, mas na verdade a diversão do Recife ela não está na praia. A praia é só para quem quer tomar sol, porque nem tomar banho, porque por causa dos tubarões. Os tubarões, famosos tubarões de Recife. Então assim, tomar sol e tomar uma cervejinha assim na praia, porque não é feito Fortaleza que tem uma praia como a de Iracema, que tem uma coisa noturna, não. A vida noturna do Recife está em outros lugares. Que eu não passarei porque estamos numa época que não é para ir para esses outros lugares. Eu não vou. Recife antigo, tem muita balada boa em Recife, muito lugar bom. Mas não é tempo de ir. Se eu quiser tomar uma cerveja, eu tomo em casa. E que tal um black and white radical? Aí sim, olha o céu, ficou legal, ficou com contraste. Porque eu não posso ficar olhando muito para a câmera, mas dou aquela olhadinha e vi que ficou com contraste. Aqui fora, aqui não tá esse contraste. Você realmente observa a vida? Ou simplesmente sai emitindo opinião? Tipo, porque ninguém é proibido de emitir opinião. O problema está em viver emitindo opinião. Viver de emitir opinião, ou seja, viver em função de emitir opiniões, ou seja, fazer de emitir opinião o seu Deus. Por quê? Porque a opinião é sua, ou seja, você tem a posse da opinião. E a opinião para você é a sua verdade. E aquilo que esteja além ou aquém ou fora da sua opinião se torna mentira. Porque nós fomos criados numa matrix verdade e mentira. Por isso que as pessoas sempre pensam em termos de direita ou esquerda, 0 ou 1. Por isso que é tudo dual. Existe uma dualidade ideológica. Isso vem de um platonismo, mas isso vem de antes de Platão, porque quando a dualidade entre movimento e estático já é uma dualidade que veio de um conflito de pensamento entre Parmênides de Eleia e Heráclito de Éfeso. Terra essa, inclusive, para a qual Paulo, apóstolo de Cristo, escreveu, carta aos Efésios. Efésios eram as pessoas que moravam em Éfeso. Sempre houve essa dualidade. Então nós pensamos em termos, tá amarelo, em termos de dualidade. Nós pensamos sempre assim. A gente nunca pensa em termos de dimensões. E aí abrir as asas e abrir o pensamento a infinitas dimensões. Por quê?
preferimos emitir opinião a observar. Nós preferimos emitir sempre opinião a observar. Em vez de emitir opinião, pelo menos que não seja definitiva, essa é a opinião saudável. A que não é definitiva, a que não se fecha em si mesmo, a que permite ouvir o outro e observar o outro. Pois há momento de falar e há momento de calar. E há momento de ensinar e há momento de aprender. Há momento de silenciar. Há momento de ouvir. Ouvir o que se fala e tentar ouvir o silêncio, embora o silêncio não tenha definição própria, não é verdade? Então isso é uma espécie de série, vida real, que pode se encaixar na vida de qualquer pessoa. Mais de 100 mil mortos, que eu saiba, já deve ter chegado a 115 ou 120 pelos meus cálculos, pelo último que eu ouvi. E eu seguindo aqui, porque a minha tia não tem mais Covid, mas segue numa UTI. Melhor, mas segue numa UTI. E isso, por si mesmo, é motivo de reflexão para todos, né? Todos que vivem. Inclusive, pessoas que não têm essa facilidade. Eu tenho um carro, isso é uma facilidade. Falei ontem, ou foi anteontem, as pessoas saem tristes e entram tristes em grandes carrões belíssimos. Entram tristes. Eu não sei que esteja com o filho no colo, aí você vê aquela alegria e tal, mas não é pelo carro. Não tá feliz porque tá entrando num carrão. Tá feliz porque tá. Mas assim, sozinho, quando sai do trabalho, puto da vida, entra num carro do mesmo jeito que eu entro quando eu tô puto da vida. Então que diferença faz, né? Eu sei que eu tenho o privilégio de ter um carro, isso é um privilégio. E ainda é novo. Mais privilégio ainda, que é um carro 2014. E mais privilégio ainda porque ele pouco quebra. Ele é robusto. Ele me serve. É meu burro de carga. Mas é um privilégio ter um burro de carga, então eu tenho que cuidar dele, né? Respeitá-lo. Mas é um privilégio ter um burro de carga. E muita gente reclamando. Eu vejo gente chutando pneu de BMW. Eu já vi um cara chutando assim o pneu de uma BMW. Porque o pneu furou, babaca. Não sabe trocar um pneu não, é idiota. Aí chutando assim, puto da vida, porque a porra do pneu furou. Ô, meu coitado, meu Deus. Você tem uma BMW, tá chorando porque o pneu furou. Porque a porra do pneu furou. E dá uma de machão na frente dos outros, né? Machão. E saindo da UTI contente e feliz, porque provavelmente, se mantiver tudo como foi hoje, amanhã ela terá alta para a enfermaria. Sairá da UTI, irá para a enfermaria comum. Aqui é o estacionamento do hospital. Ele é um prédio antigo, né? É um hospital antigo. Mas dá um bom black and white. Pois é,
A notícia de hoje é essa. Enquanto isso, caminhamos e seguimos o passo a passo. Eu, aproveitando essa parada aqui no sinal, eu resolvi falar de Nietzsche. Pensei em Nietzsche. Eu fiz uma série, tá aqui no card em cima, como eu não posso apontar, porque eu não estou mostrando minha cara. Eu estou querendo apresentar a série Nietzsche, dizer o crepúsculo dos ídolos. Todo mundo tem Nietzsche como o anticristo, muitos, né? Todo mundo não, lógico, porque uma pessoa sensata, pelo amor de Deus, uma pessoa sensata ama o que Nietzsche fez. Nietzsche foi foda, Nietzsche é muito massa. Nietzsche e Raul Seixas, para mim, dois grandes pensadores referenciais, e Søren Kierkegaard, que se pronuncia Kierkegaard. Gosto muito dele também. Outro grande filósofo, esse sim era considerado cristão. O problema de Nietzsche é que Nietzsche fez o crepúsculo dos deuses, né? Matou os deuses, matou o cristianismo, mas é certo, o cristianismo que enfeita, o cristianismo de presépio, que enfeita a história verdadeira de Jesus, no caso. Só que aí ele acabou matando Jesus, confundindo Jesus com o quê? Com o cristianismo, porque foi muito bem feito o trabalho que fizeram de juntar cristianismo com Jesus. Ou seja, não existe só um Jesus, existem milhares de Jesuses. Na verdade existem milhões, porque cada indivíduo tem uma concepção do seu Jesus particular, entende? E é isso que Nietzsche acusa sabiamente. Só que aí o que acontece? Ele deixa no lugar um vazio de resposta. É o mesmo vazio, por isso que colocam Nietzsche muito junto da filosofia budista. Só que a filosofia budista está acostumada com esse vazio, porque o vazio no budismo não é bem esse vazio que a gente imagina aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente existe um conceito de vazio que não é exatamente o conceito de vazio da filosofia oriental. Não dá pra gente entender a filosofia oriental, é uma coisa completamente complexa, é outra coisa, é muito complexo. Mas aí o confundem justamente por isso, confundem Nietzsche com a filosofia oriental, justamente por conta desse vazio, que ele não deixa nada no lugar dos deuses, do crepúsculo dos ídolos, a destruição de qualquer forma de consagração de quem quer que seja, inclusive dele mesmo. Porque tudo vira ídolo. Por exemplo, uma pessoa famosa vira um ídolo, entende? É isso que ele quis dizer. Pois bem, ele acabou matando, mas ele não matou. Para quem crê em Jesus de verdade, crê que ele não morre. Logo, Nietzsche não matou ninguém, Nietzsche matou o cristianismo. Mas não matou, né? Porque o cristianismo vive aí caminhando como um Walking Dead. O Walking Dead é bem a cara assim, tentando converter os outros. Orai sem cessar, senão você vai pro inferno, né? Essas ameaças e tal. Pois é, pois se você vê o evangelho, não tem nada disso, nada. Só que Nietzsche estudou o evangelho, mas com a mente do luteranismo, que o pai dele era protestante, pastor inclusive, e ele vivia uma realidade completamente protestante. Ele vivia a filosofia da reforma. Então ele encontrava em Cristo um saco. Era isso. Mas Nietzsche é fantástico. Nietzsche derrubou os ídolos de fato. Ele foi na veia. Ele foi certeiro.
Ele foi desde do mito da caverna, das ideias, do mundo fantástico de Bob e das ideias, como se elas por si só elas tivessem vida própria, independente da matéria, da Matrix. Não. A vida em abundância, ela é completa com a própria matéria e com aquilo que a matéria desconhece. Senão não é o todo. É o que é conhecido pela matéria, observado, visto, e o que a matéria desconhece. E ele tentou matar tudo que a matéria desconhece. Só que, aliás, o que supostamente afirmavam ser a verdade dessa matéria que se desconhece. Mas uma vez que isso não é matéria, isso não é conhecível. Não é estudável. Então o que ele quis dizer é que Deus não é tema. A vida é tema, amor fati é tema, vontade de potência é tema. Deus não é tema. Só que ele ficou sem âncora, porque tudo que remetia o que poderia ser uma salvação para ele, um Christus, ou uma pacificação para ele, morreu porque ficou associado, ficou colado com o cristianismo. Jesus virou um cristão, e Jesus não era um cristão. Jesus não veio criar religião, né? Como diz a música Imagine dos Beatles, Imagine no religion, ou seja, sem religião. A religião é o próximo, a religião é já estamos ligados, então não precisa de religação alguma. A fé é de que já estamos nessa ligação, então não precisa de religação. Faltou esse entendimento. Hoje a gente consegue criar metáforas usando física quântica, mas percebam, são metáforas, porque não são comprováveis. Por isso que Deus não é assunto, porque Deus não é comprovável materialmente, porque a matrix da matéria é a existência, e só existe ela. Ela é única. Ela é uma singularidade. E o que se poderia chamar Deus está além da singularidade. Se é que se pode chamar de além, é porque a gente usa verbos, palavras, termos, substantivos, adjetivos, e tudo isso é mera onda sonora. Foi isso que Nietzsche quis dizer. Não adianta eu tentar convencer alguém de alguma coisa se alguém não quer aquilo. Tipo, a energia daquela pessoa não é aquela, então você não vai. Simplesmente planta a semente e vaza. Não dá para andar sozinho por si mesmo. A minha inteligência ou não inteligência, se você me acha burro, por exemplo, sei lá. Uns podem achar inteligente, outros achar burro. Burrice e inteligência também são relativos. Eu tenho inteligências em algumas áreas e eu sou extremamente burro em outras áreas. Mas muito burro. Mas enfim, vamos considerar só o lado inteligência, a inteligência. Ela veio de fábrica. Eu sou um Homo sapiens, entende? Se eu fosse um Canis familiaris, que é o nome que se dá para cachorro, esse cachorro normal, porque o Canis lupus é o lobo. Enfim, se eu fosse qualquer um deles, eu teria outros tipos de inteligência, não essa. Mas eu sou um Homo sapiens, logo eu tenho essa inteligência. Mas vem de fábrica, ela vai se desenvolvendo a partir das interações, da intersubjetividade. Ou seja, eu só sei quem eu sou quando eu sei a minha relação com o que está ao meu redor. Mas a inteligência mesmo vem de fábrica. Então, que mérito eu tenho, caralho? Que mérito eu tenho? Não existe mérito. Mérito é pura ilusão. Não acredito nessa história de meritocracia, não, cara. Mérito é pura ilusão. Tudo é graça. Tudo é gratuito.
Seja grato e o universo será grato a você. O universo, Deus, ou seja lá o que for, a sua vida. Ah, mas minha vida é miserável, não sei o quê. Eu conheço casos, nunca fui para a Índia, nunca fui. Mas conheço pessoas que foram, né? Amigos que foram. Esse cara é incrível. Os caras lá, pobre, no meio da rua, sujo, não sei o quê, e feliz da vida, sabe? Tipo, só lá, naqueles meditando, fazendo aquelas coisas lá, aqueles cultos dele lá, a cultura indiana, que é diferente, né? Muito diferente. Aliás, muito diversa a cultura indiana. E é interessante, o mais interessante é que as diversas religiões lá, porque hinduísmo, o povo pensa que hinduísmo é uma religião só. Não. Hinduísmo tem muitas religiões e muitas diferentes entre si, enfim. E budismo também misturado no meio lá, porque o budismo também também tem origem indiana. E convivem pacificamente, quer dizer, as religiões convivem, você não vê o conflito entre elas, né? Porque o tipo de religião não leva ao conflito entre pensamentos diferentes. Eles conseguem conviver com a diversidade de uma maneira melhor que a gente. É incrível. Os indianos não são cristãos, mas dentre eles surge um homem que eu chamaria, se pudesse chamar alguém de santo, eu o chamaria de santo. Mahatma Gandhi. Se te dão um tapa na face, oferece a outra. Ele fez literalmente, e ele nem cristão era, cara. Ou seja, os maiores seguidores, os maiores discípulos de Jesus estão fora do cristianismo. É Nietzsche, é Raul Seixas, é Mahatma Gandhi, enfim, são muito mais seguidores de Jesus do que os cristãos. Incrível. Pois é, cara. Você prefere o quê? Seguir Jesus ou seguir os cristãos? Decida. Leia Kierkegaard e você vai entender melhor isso aí. Porque se você lê Nietzsche assim do nada, do zero, tu vai ficar doidão. Vá por mim, não comece Nietzsche. Nem veja minha série Nietzsche do zero. Se você tá muito assim, muito cristão, muito assim, você é muito religioso, não aconselho. Comece por Kierkegaard, é melhor. É mais palatável, porque ele fala em Cristo. Aí você depois lê Nietzsche, aí depois você vai embora, você lê qualquer coisa. Aí você vai ver que o Deus de Spinoza é uma merda, não explica nada. Você vai ver que o Deus, enfim, o Deus provado por Descartes é uma bosta, é uma falácia pura. Porque não tem como provar Deus cientificamente, então ele vai e tenta provar cientificamente. É ridículo. Aí você vai entender o que é a vida e no que implica a vida, em viver, na ação, no fazer. Eu já falei sobre isso antes. Pois é. E estamos voltando para casa de um hospital. E eu falando. Veio ver como é longe o hospital. Todo dia estou nesse caminho. Por isso que eu aproveito para falar em black and white. Ai, mas hoje eu cansei. Já falei de Nietzsche demais. Vocês têm a série aí, assistam a série. Um beijo e falou.